Boa noite, saudações patriotas. Hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro. Estamos aí bem próximos do bicentenário da independência e eu vou chamar aqui o Jurandir para poder ser o entrevistado de hoje, candidato a deputado. Oi, doutor Paulo, Deus abençoe também. Então, vá compartilhando essa live com mais pessoas, principalmente pessoas do estado de São Paulo que você conhecer. Tem um aviãozinho aqui embaixo e o entrevistado de hoje, essa semana, gente, eu tava fazendo mais entrevistas com mais de um candidato, né, por semana. Mas essa semana é a semana do bicentenário. Então tá tudo muito corrido. Vai sair caravana aqui da minha cidade para Copacabana. Então tá tudo muito corrido. Só vai dar para fazer com uma pessoa e talvez com mais uma pessoa depois do 7 de setembro. Jurandir já está aqui no nosso meio. O Patriota de Brasília, Joaquim, tá aqui também. Deixa eu mandar a solicitação. Convidar. Convidei. E o Jurandir vem como candidato a deputado federal em São Paulo. Jurandir, vira a câmera. Tudo bem? Tudo bem, eu tô vendo a mesa. Agora eu tô vendo você. Tá ajeitando aqui. Ai, vou pegar aqui o aviãozinho, vou mandar para mais pessoas virem assistir a live, né? Que é uma live especial, né? Dois ex-presidiários Com muito da política, orgulho, mas da boa política. com muito orgulho. Nossas famílias e nossos amigos têm orgulho daquilo que a gente está fazendo. Olha, minha família não tem, não. Eu tô Não? cortando dobrado aqui. É, eu, Tô cortando dobrado aqui. Infelizmente, muita gente da minha família a minha família é bem tradicional. Tem costume de assistir Globo desde sempre. é. Aí ficou. Mas é isso. Jurandir, vamos começar falando sobre você. O que você faz, qual é a sua experiência de vida, você é casado, tem filhos, sua idade. Fala um pouco de você, da sua vida pessoal, para que o eleitor conheça o ser humano que tem por trás, né, do candidato. Primeiramente, eu tenho que agradecer a você, a oportunidade que você está me dando da gente estar conversando, divulgando isso, né? Porque nós estamos numa briga hercúlea. O TSE liberou dinheiro à vontade para a esquerda e para a direita está com restrições daqui e dali, criando pelo em ovo para poder ajudar os partidos de direita, né? Então, é uma guerra muito grande que a gente está tendo para poder conseguir aparecer um pouco, para poder fazer o nosso trabalho e divulgação. E, bom, meu nome é Jurandir Alencar, eu tenho 60 anos de idade, estou nessa luta de ativismo aí já tem pelo menos uns 40 anos, né? Porque lá atrás, na época que eu estava no Exército, eu já tive intenções de fazer algumas coisinhas daí para poder modificar o quadro político que já a gente vinha vivendo, né? E naquela época, com os governos militares, a gente tinha não uma ditadura militar, mas tinha regras, tinha respeito, mas a gente tinha o início da implantação do sistema grancista, né, com o decálogo de Gramsci, para poder estar divulgando, para poder estar infiltrando na comunicação, nas artes, na educação, justamente com o objetivo de estar pulverizando isso para chegar no que nós estamos chegando hoje. Então, desde aquela época, eu já enxergava coisas desse tipo. Não imaginava que iria chegar nessa altura. Como ex-militar, né, militar da reserva, aí eu entrei para a vida civil, trabalhei em área comercial,
tenho imóveis alugados que dão que agora não estão mais alugados, que estão vinculados aí a uma série de processos que estão correndo contra mim, né? Então, eu estou passando poucas e boas aí. Como sendo o primeiro preso político da toga, né? Isso daí também me trouxe alguns transtornos que faz parte e eu já sabia. Era para eu poder estar aposentado agora, viajando, curtindo meus filhos, netos, vivendo a minha vida, e aí acabou dando esse revertério todo aí, no qual, graças a Deus, eu posso dizer que minha família tem orgulho de eu estar enfrentando o que eu estou enfrentando. Porque isso daí, nós temos uma luta que não podemos deixar passar essa luta. E agora é uma luta do bem contra o mal. E graças a Deus, a questão do bem está vencendo, né? Tenho meus filhos, né, que estão aí me apoiando no que eu estou fazendo, e hoje eu sou um ativista declarado. Estou querendo sair da rua, que eu fui alçado da rua, vou explicar isso daqui a pouco. Né? Eu fui alçado da rua para uma condição de destaque. E nessa condição de destaque que eu ganhei, eu não posso perder essa oportunidade de fazer com que a minha voz seja ouvida pelo Brasil inteiro para modificar o status da cleptocracia que a gente tem no país. É a primeira vez, então, que você vem candidato na sua vida? Sim, é a primeira vez. A primeira vez. E você está vindo por qual partido? Eu estou vindo pelo PTB, pelo partido do Roberto Jefferson, pelo partido do Daniel Silveira, que são meus parceiros. São meus parceiros, nossos parceiros de cela. Não, isso não nos pertence mais. Gente, para quem não sabe, né, eu fui uma das presas de um determinado inquérito dos atos antidemocráticos, mas o Jurandir ele foi preso antes de mim, ele foi o primeiro preso da série de presos que tiveram em 2020. Algum dos processos que você enfrentou atrapalha a sua candidatura? Não. Os processos, para você ter uma candidatura impugnada, você precisa ser condenado em primeira e segunda instância. E no caso aí, eu tenho condenações arbitrárias, obviamente arbitrárias. Qualquer aluno de direito pode ver isso nos processos aos quais eu estou... Se você não puder falar, não precisa... Não. Eu posso falar de forma superficial, não vou entrar em detalhes, né? Qualquer aluno de direito pode observar que os processos são nulos de direito, no nascedouro desses processos. Então, as pessoas que julgaram, os doutores que julgaram, delegados e tudo, foram coagidos, foram empurrados a trabalhar de uma forma, como se diz assim, forçada, para fazer com que os desejos e os anseios de uma ditadura fossem cumpridos, entendeu? Você está fazendo dobradinha junto com algum outro candidato a deputado estadual ou formando uma espécie de chapa ou não? Chapa, graças ao bom Deus, eu tenho uma variedade de amigos que estão candidatos hoje, que muitos deles nunca foram candidatos também, como nós, como eu, você, no caso eu estou saindo da rua para poder tentar um pleito, para modificar essa situação. Então, tem alguns nomes que eu poderia citar aqui, que eu estou trabalhando. Então, dependendo das regiões que eu estou me deslocando para poder fazer campanha, eu participo junto com aqueles candidatos que atuam naquelas regiões, entendeu? Especificamente falar assim, eu abracei aqui, vou fechar aqui, porque a gente tem muita gente boa que está precisando entrar,
e modificar. Gente que está com o espírito voltado para modificar esse status quo da política que nós temos hoje. Jurandir, quais são os seus princípios e valores de vida? Os meus princípios, o principal deles é crer em Deus. Sem Ele eu não teria chegado aonde cheguei. Sem Deus eu não teria passado pelas condições que passei dentro das celas, das vezes que fui preso e saí com a cabeça boa para poder estar encarando essa situação numa boa. Então, meu primeiro princípio é Deus. O segundo é a família. Sem essa família de retaguarda, de confiança, de respeito, a gente não conseguiria ter um norte para poder encarar e vencer essas dificuldades, né? O amor à pátria, né? Lá em 1980 eu jurei a bandeira, jurei dar a minha vida pela pátria, e eu tive uma surpresa nesse final de semana aqui, de pessoas da minha família, prefiro não declarar quais, mas que declararam que desse barco não se afastam de jeito nenhum, mesmo com os riscos que eu ainda corro por ameaças e outras coisas mais que têm acontecido. Falando nisso, você continua no acampamento? Não. O acampamento durou 22 meses exatamente. No dia 5 de abril, nós iniciamos o acampamento lá ao lado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ficamos lá por 22 meses. Quando foi no final do ano passado, com as chuvas, que foram muito intensas, caiu um galho sobre a barraca maior do acampamento e rasgou a lona debaixo de chuva, molhou muita coisa, estragou algumas coisas e tal. Quase morri. Inclusive tem um filme que eu fiz num vídeo na internet, lá no meu YouTube, que mostra o acidente, né? E aí, coisa de um mês e pouco depois, praticamente 2 meses depois, eu estava lá no acampamento, eu saí para fazer a ronda, que o acampamento funcionava mais ou menos no mesmo estilo de um quartel. E aí eu escutei os estalos. Quando eu escutei o estalo, eu falei, isso é árvore caindo. Quando eu percebi, a árvore caiu, quebrou nossa cozinha, quebrou a área de chuveiro, quebrou coisas que aí não tinha mais jeito de ficar. Aí, em 4 pessoas, né, eu, o Júnior, a Cida e o Diego, e com um trabalho hercúleo de 36 horas cravados de trabalho ininterrupto debaixo de chuva, conseguimos reunir todas as coisas e retirar de lá, né? Foram 4 viagens com 6 viagens com o meu carro, lotado dentro e fora, uma Zafira cheia dentro e na capota, e mais 4 viagens de caminhão. Não pensei que tinha tanta coisa lá, que nós chegamos a ter muita gente lá acampado conosco, né? Imagino. Você, assim, a bancada de São Paulo, na Câmara dos Deputados, você sabe quantas cadeiras tem? Quantas cadeiras tem para formar? São Paulo possui uma bancada na Assembleia Legislativa Estadual de 94 deputados, né? E na Câmara? Na Câmara Federal são 70 deputados federais, né? Então, o funil é muito grande para a quantidade de candidatos que tem aí concorrendo hoje. A gente já passa por um funil para ser escolhido pelo partido, né? Muita gente boa ficou de fora. E eu posso afirmar uma coisa. Hoje, o PTB é o único partido que é 100% bolsonarista. Porque não tem outras vertentes. Pode até ter no meio da gente pessoas que estão querendo pegar carona, como teve a Frutinha e como teve a Pepinha, né? Mas essas pessoas, naturalmente, elas estão sendo colocadas de lado aí no caminho.
E o que você considera assim, de principal demanda, ou principais demandas que o Estado de São Paulo apresenta em relação à Câmara de Deputados? A principal demanda que nós temos são de pessoas comprometidas, comprometidas com a verdade, comprometidas com modificar o status quo que está aí. E isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar em todo o Senado, de um modo geral, todas as câmaras legislativas estaduais, de um modo geral, o que falta para o brasileiro é comprometimento. Comprometimento em mudar o que está aí. Tem muita gente que está se candidatando hoje que é mais dos mesmos que estão aí. Na questão de pautas, a riqueza de pautas é muito grande, das necessidades. Existem as necessidades básicas, mas a que eu elenco como sendo uma das primeiras que a gente tem que começar a pensar para poder dar sustentabilidade tanto para o governo federal, quanto para deputados e senadores e estaduais, governadores e todo esse arcabouço político que nós temos, é uma nova Constituição. Isso é ponto pacífico que nós temos que... Já foi rasgada esta Constituição por todos os desmandos praticados por todos esses cleptocratas que estão aí. Então, nós precisamos de uma Constituição que ela seja mais conservadora, uma Constituição que seja mais rígida nos seus conceitos e que ela penalize de forma cabal toda e qualquer prevaricação pública, toda e qualquer prevaricação do judiciário, dando mais instrumentos para que essas pessoas que praticarem isso sejam punidas. No meu conceito, e infelizmente, eu falo infelizmente, não como cristão, porque dentro da Bíblia é previsto numa legítima defesa, e quem lesa uma pátria, quem lesa um povo, merecia um paredão muito bem montado, entendeu? Então, como nós não temos isso na nossa Constituição, não temos isso dentro do nosso conceito popular brasileiro, é uma das coisas que a gente precisa fazer, é uma criminalização muito grande em cima de todos os desmandos que são feitos pelos políticos. Acabar de forma radical com esse foro privilegiado. Políticos que votaram contra o fim do foro privilegiado, eles têm que ser extirpados da vida pública. O povo tem que olhar isso, e é fácil fazer as consultas, dar um Google lá e entrar nas votações a respeito de foro privilegiado, a respeito dessa pandemia, desses descalabros que foram feitos. A gente sabe da existência do problema, mas a gente nunca negou o problema. Mas o mundo inteiro viu que a questão de lockdown e coisas desse tipo foram absurdas. Então, em São Paulo foi bem foi tratado assim, com muito rigor, né? Pelo que Sim, a gente... o Calcinha Apertada está me processando por causa disso daí. Eu tenho mais 2 processos com ele. Por causa do processo? Não. Eu posso citar, eu tenho 2 processos com Calcinha Apertada por causa disso. Né? E graças ao nosso movimento ativista, eu não estava sozinho, não adianta eu evocar para mim, porque eu nunca participei de nenhum movimento ativista nas ruas sozinho. Então, eu e mais centenas e milhares de pessoas, batendo lá na casa do Dória, fizemos com que ele saísse da casa dele e fosse morar lá no Palácio do Governo, e fizemos com que o comércio voltasse a funcionar. O absurdo que houve aqui em São Paulo, com esse partido que hoje a gente sabe que foi só uma máscara que eles criaram, que é o PSDB,
colocando, soldando portas de estabelecimentos comerciais para poder fazer com que as pessoas morressem de fome. Graças ao governo federal, ao auxílio emergencial, nós não tivemos no nosso país saques de supermercados, roubos e outras coisas a mais, porque o povo teve com que comprar comida, o básico. Pode não ter tido dinheiro para comprar o luxo, mas o básico e o essencial para a sobrevivência das pessoas, graças ao governo federal, a atitude do governo federal, nós tivemos para poder fazer ter a nossa sobrevivência. Você acredita que o povo de São Paulo tenha acordado em relação ao PSDB? Ficou evidente. O Chuchu junto com o nosso Molusco, né? É mais do que evidente. Hoje, eu posso dizer para você que de 1985, após a passagem de Figueiredo para o Sarney, né? Nós nunca tivemos um governo de direita. Todos os governos que estiveram aí presentes foram governos de esquerda. Eles simplesmente se mesclaram e fizeram o que a gente está chamando hoje da troca das tesouras, né? Então, fica um período outro. O governo que nós estamos tendo hoje, com a presença do Jair Bolsonaro, é o único governo de direita. Não se trata de extrema direita, se trata de um governo de direita que quer o bem da família, que quer o bem da pátria, que instigou o patriotismo que eles vinham anulando no nosso dia a dia, e instigou as pessoas a virem para a rua pelo verde e amarelo, tirando aquela mácula que a ideologia das pessoas, a ideologia desses partidos nefastos, desses políticos nefastos que estiveram aí, e desses artistas nefastos para a sociedade que estiveram aí, colocaram que política e religião a gente não discute. Enquanto nós, que somos uma maioria absoluta, deixamos de discutir política e religião, os maus discutiam e tomavam espaço. O que aconteceu é que nós acordamos e agora vamos. Te dou um exemplo, fazendo um breve relato. Peguei um Uber agora há pouco, que eu estava vindo para cá, aí o rapaz começou a conversar, um rapaz de 28 anos, e aí ele começou a falar assim, poxa, eu não gosto desse radicalismo que está agora. Eu votei no Bolsonaro, mas o povo é radical e tal. Aí eu dei um exemplo para ele, que isso serve para a gente colocar aqui para as pessoas, e os mais jovens começarem a pensar. Você está entrando no avião hoje, você que tem 20, 30 anos, 17, 18, 15 anos de idade, 30, 35, 40 anos, e quer sentar na janelinha, o que eu estou querendo dizer com essa analogia? Nós, que somos mais velhos, a gente vem tentando resolver o problema de maneira educada, conversando, estabelecendo acordos que nunca foram respeitados pela esquerda, que nunca foram respeitados, e eles massacrando cada vez mais, onerando impostos, pisando em cima da gente, destruindo as nossas famílias, diminuindo a qualidade do ensino para poder tomar conta da cabeça do jovem. E aí, os jovens, os mais jovens de hoje, querem que a gente vá conversar. Espera aí, nós temos um histórico de que essas pessoas não estão a fim de conversar, que eles estão a fim de chegar e tomar o poder. E agora, com o fato desse governo, um governo de direita que preza pela pátria, pela família, pela cultura, pela religiosidade de cada um de nós, o que aconteceu? Eles ficaram enfurecidos, perderam a mão,
para tomar o poder a qualquer custo. Só que a hora que eles, e se eles conseguissem, porque nós teremos eleições limpas, eleições confiáveis, porque o presidente proibiu, garantiu isso, e dentro dessa garantia, a minha fé, eu creio que ele vai fazer, porque ele está instrumentalizando tudo para que isso aconteça, né? Como que nós vamos dar a oportunidade de querer conversar? Eu não quero um presidente que siga a liturgia do cargo. Nós tínhamos um canalha como Fernando Henrique no cargo e fomos enganados por ele. Porque era interessante para aquele momento político sanear a economia para poder fazer com que a classe média tivesse mais fôlego para eles poderem tirar mais dinheiro, mais suor do povo brasileiro. Então, game over, fim de jogo, não tem mais o que conversar com essa turma, essa cleptocracia que está aí. É como o Bolsonaro diz, né? As pessoas têm que ver a verdade, não importa como ela é dita. Muitas pessoas julgam o Bolsonaro por causa do jeito dele falar. Ele falou que as pessoas preferem, então, mentiras aveludadas. Ele não está... A gente já conheceu o Bolsonaro assim, né? Todo mundo... Eu tô com conhecimento do Bolsonaro por causa orgulhosamente. Orgulhosamente, nós conhecemos esse Bolsonaro que está aí para falar a verdade. E a simplicidade dele é tudo. O que adianta ter um cleptocrata, ladrão... Falando bonito. Que tem esse cleptocrata que eu me refiro não fala bonito, mas ele tem uma boa eloquência, né? E faz xixi nas calças lá na reunião da ONU, né? E aí a outra que empacota vento, um cara falando bonitinho como o Fernando Henrique fez. E aí o que adianta? Se a taxação de impostos, tirando o couro, literalmente o couro do povo brasileiro para poder fazer de nós gato e sapato? Não, acabou. Não tem mais o que conversar com essas pessoas, porque eles já provaram que eles sempre vão usar de falsidade, de mentira, e pele de cordeiro, lobo em pele de cordeiro, para querer dizer, eles se avocam da democracia, das palavras de democracia, direitos humanos, com o intuito de quê? De nos enganar? Nós não estamos mais nos deixando enganar, acordamos. Jurandir, você tem algum tipo de proposta ou projeto de lei que você gostaria de trabalhar na Câmara dos Deputados? Sim, sim. Eu venho conversando com a Polícia Militar, eu venho conversando com a Polícia Civil, né? E uma das ideias que a gente tem algumas coisas a equacionar ainda, então são ideias para se transformar em projetos. Seria uma federalização das polícias militares, né? Só que hoje a gente sabe que muitas das polícias militares estão aparelhadas. Então, é uma coisa muito delicada para se mexer. Por isso que a gente precisa de uma Constituição muito forte, muito consistente. Já tem vários políticos, vários grupos sociais bem estruturados que têm várias constituições escritas. Então, para a gente resolver uma nova Constituição, não precisa de demandar de muito tempo para a gente trocar essa Constituição. Basta pegar grupos, analisar as constituições que já estão escritas e pegar o que há de melhor em uma e outra e costurar uma Constituição que seja forte o bastante para a gente poder mudar todo esse quadro. Isso seria uma das minhas propostas. Uma outra proposta minha seria voltado para principalmente uma classe que vem sendo massacrada e está abandonada, que seriam os cuidadores de idosos. É um nicho de pessoas
que tem que ter, e principalmente porque logo, logo nós seremos os idosos da vez. Então nós temos que estruturar essas pessoas, porque a população brasileira está envelhecendo, e numa velocidade grande. Como começar a convencer para poder quebrar aquela curva de crescimento populacional, para poder trazer ao equilíbrio? Nós já estamos com 1,2, quando chega a 1,1 de crescimento, um casal tem 1,1 filho por casal, você começa a decair na população. E hoje cada casal está pensando em ter um filho. Como estimular isso para poder a gente manter? A Europa está sofrendo com isso. A França, dentro de 10 anos mais ou menos, vai ter tanto muçulmano lá que eles vão poder votar no Congresso a mudança do nome do país, a bandeira que eles têm, a religião que eles professam lá, porque a quantidade de estrangeiros vai ser tão grande que vai ser maior do que a população. E a Europa, quase que num todo, está passando por esse tipo de problema. Então, cuidadores de idosos é uma outra pauta que a gente tem que olhar com muito cuidado, pelo envelhecimento da nossa população. Escola cívico-militar é outra pauta que a gente tem que pegar firme em cima disso daí, porque precisamos mudar toda essa questão. A privatização do ensino, fala-se muito em estudar nos Estados Unidos, né? E uma das coisas que eu penso que pode ser feito é a privatização do ensino. E você diminuiria custos operacionais e financeiros, os professores que estão aí seriam acolhidos pela iniciativa privada, e a diminuição dos gastos proporcionais à questão de ensino, que são utilizadas, poderia ser feito voucher, e sobraria recurso para poder pagar voucher para aqueles alunos que realmente não têm condições de pagar o ensino, né? Então, isso também de forma cuidadosa. E existem N outras propostas, né? A questão do imposto único é uma outra coisa interessante a fazer, que é uma proposta que já ouvi falar a respeito do Paulo Guedes, e que isso daí também era do Enéas lá atrás, porque o Enéas era municipalista, então seria 4% de arrecadação ficaria com o município e 1% para o governo federal. Isso daria para poder fazer uma redistribuição de renda muito grande, significativa, eliminando uma série de câmaras de municípios que não têm vida própria, né? Entre outras e outras coisas que a gente poderia estar fazendo aí. E o principal, que isso aí nós já conversamos da outra vez que nós fizemos a live, que foram as 3 coisas que eu deslumbrei quando nós começamos o acampamento. A primeira é que a gente estava entrando numa 3ª guerra mundial. Está mais do que comprovado que nós estamos. Só que as pessoas olham para uma guerra bélica, que é hoje a fase que está acontecendo lá da Ucrânia e Rússia. Mas essa guerra é uma guerra de 5ª geração, onde ela trabalha uma guerra psicológica, tentando dominar as pessoas através do medo, que é o que foi praticado na Segunda Guerra Mundial, através de Engels, que ele fez contra os nazistas. A segunda coisa que eu vislumbrei seria que nós tiraríamos da vida política o Dória, e graças a Deus hoje ele não consegue ganhar mais nem para síndico de prédio, e lá na rua onde ele mora, nem os moradores querem mais que ele permaneça lá, né? E a terceira coisa, que é o principal, que eu quero lutar para isso, que quando Raul Seixas falava, quando você tem um sonho e sonha sozinho, é só um sonho. Mas quando você tem um sonho e divide com todo mundo, e estou dividindo com todo mundo agora, esse sonho é um museu da história, para recontar todas as nossas histórias da forma verdadeira, porque a esquerda, para ela sobreviver, ela tem que apagar a memória das pessoas. Quando você tem memória, você consegue analisar o futuro.
você consegue viver melhor o presente e analisar o futuro. E a esquerda, ela apagou a memória, ela apagou os bons costumes, ela apagou a educação, ela diminuiu a qualidade justamente para ela apagar a mente das pessoas. Uma pessoa sem mente, uma pessoa desestruturada, é uma pessoa que não consegue raciocinar, não consegue juntar o lé com o cré para poder tomar uma decisão. E aí essa pessoa fica perdida. Aí o Estado, todo inchado, poderoso, opulente, vem e quer tomar os seus bens, quer tomar a sua liberdade, quer tomar a sua religiosidade para fazer com que você seja mais um escravo. E aqui no nosso país isso não vai prevalecer. Falando nisso, acho que amanhã vai ser a reinauguração do Museu do Ipiranga aí em São Paulo, né? Sim, sim. Vem bem a calhar isso. Vem a calhar bem na comemoração do bicentenário. Algumas pessoas do meio monarquista costumam falar que o certo é falar Palácio do Ipiranga, para poder dar o nome certo. Sim, que não foi falar durante museu. muito tempo. Durante muito tempo a nossa sede governamental desse país maravilhoso que nós temos. Jurandir, me diz o seguinte, qual o seu posicionamento em relação ao aborto, à pauta pró-vida? Eu sou um cristão. Como cristão eu não posso aceitar, e não é contraditório do que eu falei do paredão, para quem lesa a pátria e para quem vota a favor de matar uma criança no ventre de uma mãe, né? Então, não é contraditório. Criminalizar uma pessoa dessa, um bandido que você vê que ele reiteradamente ele causa danos à sociedade, às pessoas, aos cidadãos, então esse tem que ser criminalizado e, na minha opinião, ele deveria deixar de participar do seio da sociedade, de uma forma cabal. Mas a questão do ventre, você nunca pode tirar a oportunidade de uma pessoa, de um serzinho pequenininho ali, por menor que ele seja, entendeu? De vir a ter a oportunidade dele se socializar, dele construir. Muitas das vezes nós estaremos tirando da condição de vida um ser que pode fazer a transformação da humanidade. Então, a preservação da vida, ela é fundamental na questão da gestação, na questão cristã. Quando o inimigo deixa de ser um cristão e passa a ser um câncer na sociedade, aí a gente tem que ter um tratamento especial quando a gente vê que a reiteração dele em crimes seja muito grande, entendeu? Então, mas isso, acima de tudo, numa boa Constituição, num bom julgamento para poder definir alguma coisa nisso. Mas nós, na nossa pátria, nós não temos a pena de morte. Então, também não deveria ter a pena de morte para uma criança no ventre. Agora, qual é o seu posicionamento em relação à liberação das drogas? Você acha que resolveria esse problema da Cracolândia? Não, de forma nenhuma. Eu tive um irmão com problemas de uso de droga. Eu tive outros parentes meus com problema de uso de droga. Só quem vivenciou isso para saber o quão nefasto é o uso de drogas. O quão nefasto faz isso para destruir uma família. E quantas mães, no afã de querer cuidar dos filhos, destroem as suas próprias vidas ou destroem a vida de suas famílias por passar a mão na cabeça dessa criança, desse adolescente, com problema de droga. Porque o Estado não dá uma condição de tratamento, que a gente tem que buscar isso para poder tratar essas pessoas, porque são pessoas doentes. E a liberação das drogas só vai fazer com que aumente esse contingente.
Então, a gente tem que ser muito rígido em cima disso, mas também tem que dar o contraponto. Você não pode simplesmente radicalizar. O radical é não abrir exceções às drogas, mas dar suporte para evitar com que esse problema da Cracolândia permaneça. E isso é uma questão legal, porque você hoje não pode obrigar uma pessoa que está lá na Cracolândia a se tratar. Não tem o tratamento compulsório. Isso é uma coisa que a gente teria que rever. Qual a sua posição sobre o homeschooling? Eu sou totalmente favorável. Eu tenho exemplos de pessoas que frequentavam o acampamento e estavam fazendo homeschool. E essas crianças hoje são fantásticas. Inclusive, tem um exemplo de crianças que eu fiz vídeo com eles, falando que a mãe conseguiu recuperar essas crianças nesse período de homeschool, ao invés de deixar essas crianças ao léu dentro de casa, pegou essas crianças e educou. E aí ela conseguiu detectar os erros que estavam havendo dentro da escola, a ideologização que estava acontecendo dentro da escola e transformou isso de uma maneira substancial. Então, é muito importante isso. Atualmente, lá na Câmara dos Deputados, está tramitando um projeto de lei, o 943/2022, do deputado Celso Russomano, sobre a contagem pública dos votos nas sessões eleitorais. Você seria favorável ou contra? Seria extremamente favorável a isso, entendeu? Porque você conseguiria resolver o problema de uma maneira muito rápida. Talvez a gente aceleraria o processo eleitoral de resposta, porque você teria... em cada sessão você tem cerca de 300 votos, 340 votos, 500 votos, né? Em cada sessão eleitoral. Um grupo de 5, 6 pessoas ali com a fiscalização dos partidos e de fiscais, dos populares, na contagem desses votos, agilizaria muito mandar para o STE os números já catalogados dos candidatos para poder eles fazerem uma totalização lá. Então, isso seria... E eliminaria a possibilidade das falcatruas, desde que deixasse de existir a bendita da sala secreta, que já é inconstitucional, porque o escrutínio tem que ser público. Público para qualquer pessoa, independente do seu nível de escolaridade, possa fazer a contabilidade dos votos. Agora, perguntar a você sobre ativismo judicial. A gente observa que muitos deputados que perdem algumas matérias, perdem na Câmara, né, aquilo que eles propõem, não tem a quantidade de votos necessária, ou a maioria de votos é contrário ao que eles pretendem, o que eles fazem? Eles judicializam, eles provocam o STF e levam algo que era para ser discutido na Câmara para ser discutido no Supremo. É um ativismo judicial praticado por deputados. A gente, inclusive, a gente já viu aí alguns parlamentares de esquerda que fazem muito isso, levando a questão, por exemplo, do aborto para o STF. Você pensa de que forma, em relação ao ativismo, você acha que é preciso fazer o mesmo ativismo na direita ou não? De provocar, judicializando as nossas pautas. Tá, primeiro... Ou não, ou não se combate dessa forma. Não, o primeiro ponto que nós temos que levar em consideração é o que diz a nossa Constituição, por mais comunista que seja essa nossa Constituição. Se essa Constituição fosse respeitada, isso não teria acontecido.
Os togados hoje estão recebendo isso de forma inconstitucional e dando andamento numa forma inconstitucional. Esse é o ativismo judicial que nós temos. Esse é o ativismo judicial que nós precisamos colocar um Congresso novo, de pessoas renovadas, novas, de pessoas que estejam a fim de acabar com o foro privilegiado, de acabar com esse ativismo judicial, porque só o que reza a nossa Carta Magna, ela é mais do que suficiente para poder evitar com que isso aconteça. Nós não temos homens e mulheres com vergonha na cara, com ética, com moral, dentro das câmaras legislativas, tanto do Senado quanto da Câmara Legislativa, Federal, para poder tomar partido de uma maneira correta dentro da Constituição e fazer com que ela seja cumprida. Por quê? Porque eles têm rabo preso. E isso, a gente estaria eliminando essas coisas, esse ativismo judicial lá atrás. Mas essas pessoas foram se perpetuando nos seus cargos em função dos partidos, do formato dos nossos partidos políticos, dos donos dos partidos políticos, e de que o voto que nós damos ao fulano não vai fazer com que esta pessoa seja o eleito que vai nos representar. Nós temos que ter uma votação clara e aqueles que são votados serem aqueles que vão ocupar os cargos, e não aqueles escolhidos por partidos. Ridículo a questão do Tiririca. O Tiririca é um cara com nenhuma vergonha na cara, nenhuma moral, porque ele falou, eu vou ficar, não vou continuar aqui, porque eu vi as falcatruas que tem. Ele foi ao 2º mandato, agora está indo ao 3º mandato, né? Se candidatando. Só que aí entra uma máxima. Cada povo tem o governo que merece. Se votaram no Tiririca, como reclamar do Tiririca? Eu não votei no Tiririca. Eu não voto num Tiririca. Eu não voto num camarada que, quando eu olhar as redes sociais dele, o que ele fazia em 2016 no Fora Dilma, o que ele fez em 2017 na campanha do Bolsonaro, o que ele fez em 2018, pós o Bolsonaro ser eleito. Tem colegas nossos que estão se candidatando que meteram o pau no Bolsonaro e hoje estão idolatrando o Bolsonaro e correndo atrás, tirando fotinho para poder mostrar para todo mundo que é amigo do Bolsonaro. Para poder conquistar as pessoas. As pessoas têm que acordar para isso, que não são todas essas pessoas que estão tirando foto com o Bolsonaro que têm capacidade ou têm idoneidade para entrar, para assumir o pleito. Então as pessoas têm que procurar olhar o que essas pessoas faziam antes, para aí sim filtrar essas pessoas. Página de Facebook, de YouTube, de Twitter apagadas lá atrás, tem que ser coisa para poder você já declinar em cima desses candidatos. Porque eles vão fazer mais dos mesmos que estão aí. Hoje nós temos, por mais precária que sejam as redes sociais, nós temos as redes sociais para checar quem eram. Aqueles que estão se candidatando à reeleição, nós temos que olhar o que eles votaram. Você tem um candidato, você não precisa se preocupar. Ah, mas são tantos candidatos. Espera aí, aquele que você escolheu, vai lá e olha o que ele era. Aí sim nós vamos ter condições de ver alguém que tenha idoneidade. Dentro da cadeia, eu vi uma coisa que nós não temos dentro do nosso Supremo, dentro dos nossos judiciário, dentro das nossas câmaras legislativas estadual, federal, municipal, dentro do Senado Federal. Ética e vergonha na cara. Embora essas pessoas sejam criminosos, dentro de uma cadeia, a ética é muito maior do que em qualquer Câmara Legislativa que nós temos hoje no nosso país.
E o povo é responsável por isso. O povo é responsável por essa mudança. E essa mudança vai acontecer. Porque nós descobrimos uma coisa, pelas lives, pelas redes sociais, pelas entrevistas, pelas motociatas, barquiciatas e pelas burraciatas que aconteceram por aí, que nós somos a maioria absoluta dentro do nosso país. A nossa bandeira jamais vai ser vermelha. Nós jamais vamos deixar com que a nossa bandeira seja vermelha. O Supremo e os togados possuem apenas uma caneta. O presidente da República tem hoje nas mãos mais do que suficientes subsídios e provas documentais para ele tomar uma atitude contra. Ele está dando uma oportunidade para que esses cleptocratas possam mudar de lado, porque a maioria esmagadora jamais vai aceitar isso. Jamais vamos aceitar uma mudança por roubo, por lesa pátria. Vamos na urna, vamos contar voto, vamos ver como é que... Jurandir, começou a se empolgar demais. Perguntar aqui, quem você pretende apoiar para senador e para governador aí em São Paulo? O nosso Tarcísio de Freitas como governador e Marcos Pontes, né? São pessoas mais do que capacitadas para poder modificar São Paulo. E São Paulo, não desmerecendo o Rio de Janeiro, mas São Paulo é a locomotiva do país. São Paulo sempre foi a locomotiva que alavancou tudo nesse país. E imagina a gente com um piloto como esse, Tarcísio de Freitas, fazendo com que potencialize o poder de desenvolvimento do estado de São Paulo, do nosso agro, das nossas indústrias. A PEC 529/21 do Dória, inclusive, interferiu no governo federal, nos insumos de medicamentos, porque ele extrapolou no custo de ICMS de todos os produtos produzidos aqui em São Paulo, encarecendo tudo no estado. Ele distribuiu esses desmandos deles, esse descalabro dele em todas, até mesmo a esquerda, e sofreu aqui dentro. Eu quero ver se a esquerda vai ter vergonha na cara de assumir que um PSDB, no comando de um Geraldo Alckmin disfarçado de coelhinho para eles, né, que a gente sabe quem é, eu quero ver se a esquerda não vai se lembrar disso. Aí eu tenho uma outra observação a fazer. Quando a gente se reúne, como foi agora para a questão do 7 de setembro, na Polícia Militar houve uma discussão muito prolongada, de horas e horas, para poder a gente organizar as nossas manifestações. Sobre o 7 de setembro. Tá. Só para fechar esse raciocínio. Uhum. E aí, a máxima comunista é: acuse o outro daquilo que você é, né? Todo mundo sabe disso. Quando eles falam que nós somos gado do Bolsonaro, eles estão mostrando o quão gado eles são de um grupejo pequeno de ditadores da esquerda. Que eles, como gado, a gente bate no coxo, para quem já teve a oportunidade de ir, e o gado vem comer no coxo. Então, o gado são eles, que baixa a cabeça e não discute. A esquerda bate cabeça, discute, e a gente vê nos grupos, muitas vezes, incendiar as nossas conversas por dois motivos. Cada um de nós tem uma opinião. Cada um de nós quer fazer o melhor.
E isso gera discussão, até que a gente chegue num consenso. E isso nem sempre é feito de uma maneira tranquila. Existe um acaloramento, porque a gente quer e quer o melhor. Agora, o gadinho baixa a cabeça e cumpre. Simplesmente cumpre. Vamos fazer uma invasão aqui, todo mundo baixa a cabeça e vamos ali. Vamos fazer tal coisa ali, baixa a cabeça e vai lá. A direita não, a direita ela tem personalidade. Estamos aprendendo e vamos aprender para fazer com que esse país, antes da metade do segundo mandato de Bolsonaro, seja o primeiro país do mundo. Isso depende de cada cidadão que está assistindo nosso e da multiplicação desses cidadãos nas eleições. Aí você observou isso na reunião, né, que teve na polícia, né? A divergência de opiniões, de posição em relação ao 7 de setembro. Aí, falando em 7 de setembro, o que vocês estão preparando aí em São Paulo? Nós estamos preparando uma mega manifestação aqui. Existem caravanas vindo de outros estados, inclusive, para comemorar o 7 de setembro aqui em São Paulo. Nós já perdemos a conta em relação à quantidade dessas caravanas, que vêm de Curitiba, de Porto Alegre, do Paraná, do Espírito Santo, vão passar aí por vocês no Rio de Janeiro e vêm para cá, Minas Gerais. Só que nós temos muita gente para mostrar a maioria esmagadora que é o povo brasileiro, de conservadores, de pessoas que amam a pátria, de pessoas que amam a religiosidade, que tem religiosidade, não importa qual seja a bandeira que cada um levante, de pessoas que amam família, e são famílias que estão vindo. Porque ao término de uma manifestação dessa, raras as vezes que nós temos os coletores de lixo passando na Paulista, pegando alguma coisa. Porque os conservadores saem da Paulista e deixam a Paulista limpa. Então, isso é exemplo de civilidade. Coisa que a gente já não vê de outros lados. E a partir de que horas começa a concentração e em quais pontos da Paulista? Tá. Aí eu vou... A minha concentração começa um pouquinho... Fala da sua, então. Porque eu 5 horas da manhã, já estou fazendo, junto com o pessoal do trânsito, e os caminhões, serão 12 mais 1 caminhões na Paulista esse ano, né? Caminhões de som, caminhões com água, motolinks, todos eles passam pela vistoria do trânsito para poder subir em comboio às 7 horas da manhã e nós começarmos a organizar a partir de 8 horas, 9 horas da manhã, organizar isso na Paulista até às 18 horas. Uhum. É muita coisa, é muita gente. São 13 caminhões de som, megas caminhões, vem vindo... Da sua organização, da sua equipe? Não, da minha equipe é um caminhão de som e tem 2 motolinks para subir. Vai ter uma tenda que a gente vai fazer um acompanhamento com as pessoas e uma tenda que vai ter os médicos pela vida que vão estar dando suporte para as pessoas ali na Paulista. Tá. O caminhão vai ficar onde? O nosso caminhão de som vai ficar ali na frente do MASP. Também é um mega caminhão que está vindo aí de Minas Gerais para cá. Certo. Agora, Jurandir, vamos passar para as suas considerações finais e você aproveite o espaço aí para fazer o seu jabá, pedir o seu voto também. Olha, eu agradeço em primeiro lugar a Deus, porque sem a força de Deus eu não estaria suportando o que estou passando em relação
a vida de ativismo político nas ruas, lutando por liberdade, lutando para que o comércio seja aberto, lutando para que a gente possa ter uma educação melhor para os nossos filhos e netos, para que a gente possa viver. Então, passei dificuldades grandes, não passei essas dificuldades sozinhas, porque nada do que eu fiz só. Fomos em grupo de milhares e milhares e milhares de pessoas. Estive acampado ao lado da Assembleia Legislativa, brigando com os deputados estaduais pelas votações. Hoje, eu estou querendo entrar para dentro da Casa Legislativa para poder, lá dentro, modificar o status quo de todos esses políticos que estão aí e dos politiqueiros. Eu não quero mais reeleições. Eu quero que, pelo menos, cada político, cada cidadão que vai a um cargo político tenha, se ele quiser continuar na política, ele tenha que ter, no mínimo, um cargo, um mandato de vacância. Isso é uma ideia que eu tenho já há muito tempo, para poder acabar com o político profissional. Na Europa, a gente sabe que os políticos vão de bicicleta para as suas assembleias. Nós sabemos que eles não têm as mordomias que nós temos aí. Hoje, eu estou dependendo da ajuda de todos aí para poder fazer alguma coisa, porque a minha vida foi conturbada. Virada de cabeça para baixo. Para eu poder chegar, por eu estar me manifestando. E eu fui alçado do meio da multidão como uma voz. E eu sou a voz de você, cidadão, que está aí vendo, para poder ser essa voz lá dentro. Não para me corromper. Primeiro, porque eu não precisaria estar fazendo o que eu estou. Primeiro, que eu não precisaria estar entrando no meio da cova dos leões para poder fazer alguma coisa. Né? Mas eu estou entrando, porque é só lá dentro que a gente vai conseguir dar apoio para o presidente. Não adianta votar única e exclusivamente no presidente, como foram as votações anteriores, de 2018, sem pensar nos que nós vamos eleger. Tem que pesquisar, cidadão. Tem que pesquisar a vida pregressa de cada um daquele que você supõe ser seu candidato. Para que você vote com consciência, com sabedoria. Confiar que o presidente já declarou que se não houver eleições limpas, não haverão eleições. E eu creio nisso. Eu creio piamente nisso. Afirmação. Hã? Tem que tomar cuidado com essa afirmação. O presidente já declarou isso. E eu confio no presidente. O ativismo judicial está aí, e quanto mais eles usarem do ativismo judicial, mais evidente fica para o exterior, para que eles saibam que se o presidente precisar tomar qualquer atitude que eles não gostem, e o presidente tomar uma atitude que eles não gostem, foram eles que causaram essa indignação. Fala o seu número. Meu número é 1411, facinho de guardar, 1411, para deputado federal, São Paulo, para poder integrar, junto com outros ativistas, renovação maciça de todos os políticos que não fizeram jus para serem reeleitos. Eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto, mas eu preciso um pouco mais do que isso. Você que confiou em mim, você que está vendo e sabe da minha história, viu a minha história, eu tenho uma bolha que eu preciso romper. Essa bolha que eu preciso romper é o seu trabalho de falar com mais um, de apresentar o meu nome para mais um, para outros,
porque eu não tenho a estrutura financeira por trás de mim, eu não tenho conchavos políticos por trás de mim, eu não tenho empresários que estão colocando dinheiro para eu poder fazer uma campanha. Então eu dependo da ajuda de cada cidadão que crê que eu possa ser a sua voz. Eu dependo desses cidadãos que façam essa escolha detalhada e olhem por um futuro melhor para as nossas futuras gerações. E eu conto com essa ajuda, porque vai ser a mão de Deus e o seu voto que vai fazer com que eu entre para a Casa Legislativa para poder transformar isso. Sem me vender a ninguém, porque eu não preciso. Nem que eu morra, eu não estou me importando com isso. Eu estou me importando em deixar um país livre, justo, que a nossa bandeira seja sempre verde e amarela, que o nosso chão seja um chão abençoado, que as nossas famílias possam curtir e viver com tranquilidade e alegria, porque esse governo que está aí fez com que nós fizéssemos um colchão de tranquilidade, aonde essa esquerda está querendo tirar essa tranquilidade e é onde a gente vai mostrar que da agora para frente, game over, não tem mais o que discutir com esquerdista a respeito disso ou daquilo, porque eles mostraram que eles não têm capacidade de dialogar, porque eles não têm respeito. Então nós precisamos entrar lá dentro e modificar isso. Mas para que a gente renove, cada cidadão precisa olhar o seu candidato. Eu sou um deles, mas existem outros, bons candidatos, mas pesquisem suas vidas pregressas para saber se você está fazendo uma boa escolha. E me ajude, aqueles que quiserem me ajudar, para eu entrar lá dentro e fazer a diferença. Ser a sua voz. Obrigado. Que Deus abençoe. Obrigada, boa noite. Até a próxima. Boa campanha. Obrigado.